Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tentarei fazer com que esse vídeo seja o mais sucinto possível, o mais direto ao ponto possível, para não torturar o meu editor como eu fiz no vídeo passado. Esse vídeo pode-se dizer que ele é uma continuação espiritual de um vídeo que eu postei há uns dias atrás, que é, afinal de contas, ficção importa? Especialmente porque aquele vídeo ele é uma maçaroca gigantesca. Vocês não têm noção do processo que foi pro editor conseguir fazer o vídeo chegar no nível que ele chegou. Porque eu falava sobre um assunto, aí eu parava e introduzia outro, porque um tinha a ver com o outro um pouquinho, mas nem tanto. Tô aqui no assunto A, só que eu intercalo com o assunto B. E no assunto B eu volto pro assunto A, que pode ir pro assunto C. É uma loucura do cacete, o editor sofre. Eu discorro um pouco sobre esse tema, sobre o valor da ficção no mundo real, sobre por que pessoas ficam se doendo por causa de ficção. O vídeo tá legal, inclusive, vai lá ver. Mas esse vídeo aqui eu quero falar sobre algo um pouco diferente, eu quero falar sobre a crise criativa de Hollywood. Essa crise existe? Ela é real? Depende. Vamos lá. O que você entende por crise criativa de Hollywood? Basicamente uma incompetência sobre criar histórias novas? Pode até ser. Mas vamos supor, vamos tratar esse tema como se fosse completamente verdadeiro e absoluto, tá? Eu cheguei a fazer essa pergunta na minha pós-graduação de roteiro audiovisual. Eu cheguei a fazer essa pergunta pro meu professor. Eu falei, professor, é o seguinte, como é que a gente pode lidar com a crise criativa? Quase todo, se não todo modelo de storytelling já foi criado. Quase todo tipo de história já foi criada. E o professor, ele simplesmente parou, pensou e me respondeu, é um dos desafios do roteirista, né? Ou seja, nem ele sabia responder. E assim, ao meu ver, do meu ponto de vista, uma das soluções para resolver esse probleminha é consumir mais conteúdo. Os roteiristas, no caso. Especialmente porque, já dizia o meu professor, roteiro bem feito é pesquisa bem feita. Então, se você quiser fazer uma história que se passa na Era Vitoriana, você não pode não saber nada da Era Vitoriana. E assim, os americanos, eles têm um jeito de contar histórias, eles têm um jeito de tratar o storytelling. Os russos têm um jeito completamente diferente. Os alemães têm um jeito completamente diferente. Os japoneses, inclusive. Um dos exemplos que eu vou dar é uma imagem que eu vi, acho que na porra de um Reddit. O exemplo era um personagem que ele tinha poderes de chiclete ou alguma coisa do tipo. Numa HQ americana, o tema da história seria ele tem um poder de merda e ele é bulinado por causa disso. Agora, num mangá, é tipo assim, os seus pulmões agora estão cheios de chiclete. Porque os japoneses, isso vocês têm que dar o braço a torcer, os japoneses são muito criativos. E assim, eu acho que essa é uma das minhas declarações mais polêmicas da história do meu canal, mas cara, japonês, mais especificamente mangaka, não sabe escrever. Tá fudido, filho da puta, quando me pegar! Você tá fudido! Eu vou me pegar, filho de rapariga! Como não sabe escrever? Não sabe escrever, mas eles são muito criativos. A ideia por trás de cada um dos mangás que você vê hoje em dia são muito criativos. Podem ser ideias idiotas? Sim. Podem ser ideias mal executadas? Na maioria do caso, sim. Sim, é mal executado, mas os japoneses têm muitas ideias. Por que eu digo que mangaka não sabe escrever? Eles têm uma noção muito péssima de como revelar o seu mundo, de como apresentar o seu mundo. Uma das regras mais básicas do cinema é show, don't tell. Me mostre, não me conte. O mangaka não consegue fazer isso. O mangaka coloca um narrador pra explicar por meia página como o poder de um personagem funciona ao invés de só mostrar. Na maioria das vezes pode ser que o poder seja meio confuso e aí precisa de um narrador. Só que quando não é um narrador, é um flashback. Quando não é um flashback, é um personagem que está assistindo a luta ou um personagem que está participando da luta e ele analisa o movimento do inimigo, tá com aquele poder e ele fala, entendo, então o poder se comporta de X maneira, não sei o que, e fica fazendo um infodump do cacete. Mangaka tem problema sério com o diálogo. Muitos diálogos são mal feitos porque ele quer ficar explicando toda hora como o mundo funciona. É aquela coisa velha, batida do diálogo expositivo, excesso de flashback, narrador pra qualquer coisa. Tem problemas básicos e ainda assim os japoneses são muito criativos, porque eles conseguem pegar uma coisa pequena ou bobinha ou irrelevante e transformar em algo muito grande, em algo muito relevante. É muito foda o que eles fazem, cara. Assim, eu vou ser bem sincero, uma das obras mais
fodas que eu já vi no quesito criatividade, no quesito caralho, como que a pessoa chegou no ponto em que ela pensou, vou escrever isso aqui, é Fullmetal Alchemist. Mano, você já assistiu Fullmetal Alchemist? O negócio é completamente, mano, é muito fora da curva, até pro padrão dos mangás, seja da época, seja de hoje em dia. Eu não quero ser aqueles fanboy chato que cria 15 conta numa enemy list pra deixar Fullmetal em primeiro lugar, porque sim, tem uma máfia de otaku que perde o tempo da vida deles fazendo isso. É admirável. Pra chegar no nível da Arakawa, tem que ser no mínimo um Tarantino, tem que ser no mínimo um Del Toro. Talvez esteja exagerando um pouquinho. Então assim, a galera do blockbuster, galera de Hollywood, eles deviam aprender com os mangakás. Não só com os mangakás, eles deveriam começar a consumir obras russas, obras alemãs que tratam a questão da jornada do herói. A jornada do herói alemã é muito diferente da jornada do herói americana. Seria interessante se eles olhassem e pensassem, estamos com uma crise criativa. Comece a assistir anime. Os bons, os ruins, não importa. O que importa é engrandecer o seu repertório. O japonês, ele consegue pegar um negócio mega bobinho e transformar num puta bagulho, caralho. Vocês têm noção que um dos maiores arcos de shonen envolve formigas que fazem fagogênese? Formigas! Tô falando, porra. Roteiro bem feito. É pesquisa bem feita. Escritores, engrandeçam seus repertórios. Vai fazer muito bem pra vocês. Então, pra mim, toda essa crise criativa não existe, pelo menos não no sentido literal. Assim, puxando um pouco essa questão de crise criativa, não, precisamos criar histórias novas. Eu falei no vídeo anterior que, não, você não precisa fazer uma coisa completamente nova. Você pode só fazer o feijão com arroz com temperinho da hora. Mas a forma como é feito importa. Já dizia o Danael Fernandes, que é uma pessoa que hoje em dia eu não consumo muito do conteúdo dele, especialmente pela desonestidade dele naquele vídeo sobre o GTA 6. Mas ele disse uma coisa muito pertinente. Toda ideia é provavelmente uma boa ideia. O que vai determinar se a obra por trás da ideia é boa, é a execução. E é verdade, a forma como é feito às vezes importa mais do que o que é feito. Como eu comparei Arakawa com Tarantino, o Tarantino, ele é uma pessoa muito interessante. Não só pela cinematografia dele, mas pela história dele mesmo. Ele não é um cara mega erudito, formado em um monte de universidades de roteiro. Não, ele é um cara que trabalhou numa locadora. Então ele viu muitos filmes. E o tipo de filme que ele faz são filmes que ele gostaria de ver. Talvez eu faça uma série de vídeos falando sobre narrativa, sobre storytelling, e eu aborde tópicos diferentes em cada vídeo. Então é isso. Acho que uma das coisas mais interessantes de assistir um vídeo desse jeca que vos fala é o fato de que eu esqueço de detalhes que podem ou não ser pertinentes no meio do vídeo, e eu preciso fazer um vídeo com eu do futuro para esclarecer algumas coisas. Isso já aconteceu em alguns vídeos, não só aquele do Ficção Importa. Eu lembro que eu fiz uma review sobre Star vs as Forças do Mal. Eu tive que fazer isso também. Caso alguém esteja incomodado que nesses disclaimers de Gandalf do futuro eu fico andando por aí enquanto gravo, e que isso é muito autista da minha parte de se fazer, eu concordo, isso é muito autista da minha parte e eu não tô nem aí. Em primeiro lugar, eu falei de ver anime, o caralho, veja um anime, não sei das quantas, cara. É meio esquisito eu meter uma dessa, porque eu não assisto anime há, tipo, anos. Eu não tenho mais saco pra ver anime, mas só é porque a minha adolescência inteira eu fiquei vendo anime. Aí anime, uma hora cansa. Sem contar que essa parada, essa meteção de louco de, não, a crise criativa, é um conceito que só começou a ser abordado e falado em fóruns jornalísticos, e as pessoas começaram a discutir esse negócio, especialmente porque tava tendo uma epidemia de filme da Marvel. Eram vários filmes feitos por ano, várias séries feitas por ano, tudo uma bosta, e aí começou-se a discutir o tema da fadiga de super-heróis. Aí lançou o Superman do James Gunn, e as pessoas entenderam, não é fadiga de super-herói, é fadiga de filme bosta. A Marvel quase matou o cinema americano, dá pra dizer isso. Foi só por causa da Marvel que o nego começou a discutir, os roteiristas estão uma merda, né? Nossa, a crise criativa de Hollywood tá foda. Cara, provavelmente não teve crise criativa, só teve a Marvel querendo fazer 2050 produções merdas com roteiristas incompetentes. Inclusive, eu vou tentar caçar até os confins da internet um corte de live do Pardo que explica mais ou menos o porquê que esse negócio de roteirista incompetente e fadiga de filme merda chegou a acontecer. Bom, acabei não achando. Eu vou tentar resumir mais ou menos o que eu lembro. Basicamente, era uma vez
as empresas pegando o dinheirinho do ESG. Essas empresas olham e pensam, puxa vida, nós queremos economizar um pouquinho, hein, meu? E aí eles começaram a baixar o salário dos roteiristas. Os roteiristas renomados que sabiam do seu potencial disseram, não quero trabalhar não por esse salário de merda, foda-se você, tudo mais. Só que eles ficaram pensando, a gente precisa de um roteirista, a gente não vai jogar no chat GPT. Por enquanto eles ainda não tiveram essa ideia, eu acho. Então eles começaram a contratar um monte de roteirista DEI, se é que você me entende. É mais ou menos isso que eu lembro. Se algum dinossauro, se algum arqueólogo da internet tiver esse corte de live do Pardo, eu agradeceria. É isso aí, é nóis. Quando for, você conhece Dandars.